Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não, continue crendo que o Deus que servimos é poderoso para nos abençoar e fazer com que todas as coisas venham, segundo a sua vontade, acontecer em nossas vidas. Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano, e nessa oportunidade para gravarmos mais uma lição das lições bíblicas da Betel Dominical, desse terceiro trimestre de 2021, aonde estamos falando aí sobre o tema trimestral, triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida, aplicando os princípios bíblicos para prevalecer nas aflições do tempo presente. Nosso comentarista é o pastor Samuel, é o bispo Samuel Ferreira, de quem aí na nossa primeira lição já dedicamos algum tempo para falar sobre a sua biografia, que está aí na primeira página da nossa revista. Hoje estarei comentando aí a terceira lição, que será dado no próximo domingo, 18 de julho, uma atitude de fé. O texto áureo desta lição está em Hebreus capítulo 11, do versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. A nossa verdade aplicada nos diz que o resultado da fé que conduz à atitude de perseverança e obediência a Deus vai além do que pedimos ou pensamos. Como de costume, os irmãos sabem, os nossos objetivos, distribuindo ele aí sobre cada tópico. O nosso texto de referência se encontra no livro de Marcos, versículo 25, 26, 27, 28, 29 e o versículo 34. Bem, como temos dito, nós temos estudado neste trimestre esse texto, esse tema triunfal aí, triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida, aonde nós estamos aqui aprendendo ou reaprendendo ou relembrando, lição após lição, princípios bíblicos que precisamos estar observando e os aplicando em nossas vidas para que nas aflições do tempo presente nós venhamos conseguir prevalecer. E hoje não é diferente, Nós já vemos aqui de cara, com a nossa introdução, que está em Marcos 5:25, o exemplo da mulher do fluxo de sangue, que depois de ter gastado tudo o que ela tinha com os médicos e não ver resultado, ela de alguma forma ouve falar da fama de Jesus e ela coloca no seu coração esse desejo de que, ou esse pensamento de que se ela somente tocar em Jesus, ela seria curada. Então ela tem essa atitude de fé e parte para executar esse pensamento. E assim como ela fez, assim aconteceu. Como vai dizer o nosso ponto de partida, nós precisamos ter uma atitude de fé. E de acordo com o que eu acabei de dizer da nossa introdução, nós precisamos de ter uma atitude de fé, como essa mulher que era acometida por esse fluxo de sangue que vinha consumindo a sua vida e os seus bens e lhe roubando a sua paz. Mas assim que ela teve um encontro com Cristo, ela pôde ver a cura acontecer.
O nosso primeiro tópico vai falar aí a respeito da condição humana. Para esse primeiro tópico, nós temos por objetivo mostrar lições da história da mulher do fluxo de sangue. Nós já começamos a alcançar isso a partir da nossa introdução, onde já começamos a falar sobre essa atitude de fé que ela teve para alcançar a cura, a vitória em sua vida. Nós vamos ver através dos escritos de Mateus 9, 20 a 22, Marcos 5, 25 a 34 e Lucas 8, 43 a 48, esta questão da condição humana, né? Aonde uma das mais conhecidas passagens bíblicas do Novo Testamento, a história da mulher do fluxo de sangue. Então, assim como a mulher do fluxo de sangue, nós vamos entender que existem muitas pessoas nessa mesma condição hoje. Uma condição de necessidade, de carência, precisando tomar uma atitude para ver a bênção de Deus acontecer em sua vida. Uma das lições que aprendemos aqui com a mulher do fluxo de sangue é que o caminho em que temos que percorrer para alcançar a bênção, alcançar a vitória, é a busca em Deus. Veja que essa mulher, ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, com os recursos que estavam disponíveis para ela em seu tempo. Porém, como nós lemos nos relatos bíblicos, ela gastou tudo, se desfez de tudo e não conseguiu alcançar a cura para a sua enfermidade. Pois, como vai dizer o nosso comentarista, esta era uma enfermidade incurável. Porém, quando ela ouviu falar da fama de Jesus e tomou essa atitude de fé e correu para os pés do Senhor, a Bíblia vai dizer que somente pelo tocar ela foi curada. A busca através de médicos e de recursos da sua época não puderam ajudá-la, só deixaram ela pior. Durante 12 anos ela amontoou em sua vida dívidas, angústias, lutas e muito sofrimento, como vai dizer o evangelista Lucas. Mas assim que ela teve um encontro com Cristo, ela foi livre de uma vez por toda e voltou a ter vida novamente. Então, a lição que fica para nós aqui, que as condições humanas nem sempre pode resolver, pode trazer a solução para o problema que estamos passando, para a dificuldade que estamos passando, mas sim uma solução que jamais é infalível, é a busca constante em Deus, é depositar a nossa fé em Deus, é ter uma atitude de fé em Deus. Nele sim, nós temos a convicção e a certeza de que seremos mais do que vencedores. Jamais nós podemos tentar dar um jeitinho segundo as nossas condições, porque este é um costume que vem da humanidade já de há muitos. Nós temos aí exemplos como o de Sara e Abraão, como o de Rebeca e Isaac, mais Rebeca, né, que tentou fez com que as promessas que Deus tinha feito a ela lá atrás, no nascimento das duas nações, viesse se cumprir em Jacó através do engano e da mentira, como nós estudamos aí na última lição, né? Veio aí também
A mesma coisa com Jacó e Esaú, que essa situação é que estamos colocando, né? Então, entre muitos outros exemplos que nós temos aí na Bíblia. Mas a lição que aprendemos aqui é que sem a direção de Deus, o homem age por impulso. E agir por impulso é provocar o desastre, é provocar a ruína para a nossa vida. Vai só nos deixar pior, mais fracos, mais endividados, como nós estamos vendo aqui, com a lição de vida desta mulher do fluxo de sangue. Então, é importante ressaltar aqui que é 2 episódios nessa passagem, a da mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo. A filha de Jairo tinha 12 anos e a mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos que estava sofrendo. E esses 2 episódios, diferenciados, porém relatados na mesma passagem pelos escritores cristãos, nos mostra que tanto de uma parte como da outra houve uma atitude de fé. Mas a lição que tiramos aqui é que ambas, cada um do seu jeito, procuraram a Jesus e tiveram a solução do seu problema. Para os nossos dias não é diferente. As pessoas, elas tentam de todo custo solução para os seus problemas. E digo isso até pelo nosso meio cristão. Mas, pela Bíblia, nós precisamos entender que a solução só teremos em Cristo. Tem coisas que a gente consegue, tem coisas que a gente faz. Isso não é jargão de pregador, mas é uma verdade. Aquilo que está ao nosso alcance para fazer, nós temos que pôr a mão e fazer. Mas aquilo que depende de um milagre, que depende das mãos de Deus para operar, não adianta eu gastar meu tempo e o meu recurso correndo atrás, sendo que só em Cristo eu vou alcançar a vitória. Às vezes alguém pode estar sofrendo como essa mulher, sendo olhada pelos outros com um olhar religioso e sendo vista por causa dos problemas e dificuldades que está vivendo como uma impura, como um impuro, como um problema, como uma dificuldade que está no meio cristão. Talvez o seu problema, a sua dificuldade no meio da irmandade, os torne cerimonialmente impuros, por causa da religiosidade, dos pensamentos que pode impor que está passando por isso, passando por aquilo, porque está em pecado. Quem sabe você é como aquela mulher que está impedido até sequer de um simples cumprimentar de alguém, por esse alguém lhe achar impuro. Durante 12 anos essa mulher foi humilhada por causa da sua enfermidade. E como vai dizer o nosso comentarista, quantos hoje estão sofrendo no corpo e na alma humilhação, desprezo, estão sendo vistos como um problema na igreja, como aquela pessoa que só traz problema, impuro para os religiosos. Estão cheirando mal, estão cheirando a angústia, a sofrimento. E por causa dessas atitudes de muito, pessoas assim como essa mulher pensam que não pode mais se aproximar de Deus, que Deus esqueceu deles, que Deus não as ama mais. Mas a lição que tiramos daqui, que talvez você seja como essa mulher do fluxo de sangue, por causa do sofrimento, da dificuldade, do problema que está passando. Você não tem esposo, não tem esposa, não tem pais, não tem filho, não tem ninguém por você. Pois a história da mulher que tinha um fluxo de sangue
É um exemplo das condições de muitos hoje. Porém, se você confiar em Deus, somente em Deus, tenha a certeza e a convicção, se você tomar esta atitude de fé, terá o mesmo resultado que a mulher que tinha um fluxo de sangue teve. Achará paz, porque ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A história da mulher do fluxo de sangue tem muitas lições a nos ensinar. Segundo tópico, nós vamos ver aí os efeitos da fé. E aqui nós temos por objetivo exatamente isso: apresentar os efeitos da fé. Bem, aqui nós vemos que a mulher que tinha esse fluxo de sangue, ela não ouviu a multidão, ela não ouviu a religião, porém ela encarou o preconceito, encarou essa multidão. Ela colocou diante de si um alvo e foi em direção, até tocar nas vestes de Jesus e ser totalmente curada daquela enfermidade que há 12 anos acometia. Uma das lições que aprendemos aqui também com esta mulher, já vendo o efeito da fé dela, é que ela venceu o preconceito. Nós precisamos vencer os preconceitos que se levantam diuturnamente contra as nossas vidas. Por muitos anos, a mulher do fluxo de sangue viveu reclusa, separada, totalmente fora do convívio da sociedade. A sua enfermidade fez com que ela não tivesse vida. Ela foi prejudicada por todos os aspectos, em todo o tempo que essa enfermidade esteve sobre a vida dela. Aí, como vai dizer o nosso comentarista, por isso ela vem por trás, pois ela poderia estar no meio da multidão, mas por esse motivo ela vem por trás. E a sua atitude em tocar nas orlas da veste de Jesus, ele vai dizer para nós que foi uma mescla de fé, sabedoria e coragem. E para vencermos os preconceitos, queridos, é indispensável esses 3 ingredientes: fé, sabedoria e coragem. Às vezes nós podemos andar separados da vontade de Deus ou da presença de Deus, não porque Deus queira isso, porque, como vai dizer o nosso comentarista, ou mesmo a palavra de Deus nos diz, Deus não faz acepção de pessoa. A sua vontade é que o homem viva próximo dele sempre, mas os preconceitos, as atitudes humanas, muitas das vezes a dificuldade ou as circunstâncias que se levantam na nossa vida nos levam a viver nesse círculo vicioso de que Deus não nos ama, de que Deus não nos quer, e vozes falam-nos sempre, e a gente se vê assim fora do convívio com Deus. Mas temos que ter essas mesmas atitudes que esta mulher do fluxo de sangue teve para vencermos todo e qualquer preconceito, seja por que meio eles possam ter vindo para as nossas vidas. A ação dessa mulher nos ensina o quanto é importante unir a fé, a sabedoria e a coragem para vencermos. A exemplo desta mulher, nós temos que aprender a calcular os nossos passos e ir até Cristo com uma fé inteligente, tomando atitudes corajosas
para então angariarmos de Cristo a bênção que precisamos alcançar. Como vai dizer o nosso comentarista aqui, esta mulher, ela, acima de tudo, acima da fé, ela também foi sábia, né? Ela soube colocar a sua fé em ação e foi exatamente detalhista. O ir por trás entre a multidão para tocar as vestes de Jesus mostra como ela foi sábia, inteligente e corajosa, que como a multidão estava ali envolvida, não perceberam ela, estavam de olho em Jesus, e ela foi avançando até que conseguiu chegar até Cristo, e como ela pensou, assim aconteceu. Ela pensou que através do toque ela seria curada, e assim foi como aconteceu. Por isso, nas lutas e dificuldades da vida, nós precisamos aprender a vencer a multidão. Com certeza, meu amado, esta questão dela tocar em Jesus não veio do nada. Ela, com certeza, havia ouvido falar que aqueles que tocavam em Cristo eram curados, pois assim como Marcos 3:10 nos diz, que tinham curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal, que o apertavam sobre ele, ou seja, que estava ali entre a multidão o apertando, quando tocavam em Jesus, eram curados. Marcos 6:56 também nos diz que onde quer que Jesus estava ou entrava, fosse em cidade, fosse em aldeia ou em campo, apresentavam-se a Cristo os enfermos, nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos nas orlas da sua veste, e todos os que lhe tocavam eram sarados. Então, essa atitude dessa mulher não veio do nada, É como nosso comentarista vai dizer, esse tipo de acontecimento se espalhou. Com certeza, em algum canto, em alguma viela, alguém passando ali por onde essa mulher estava reclusa, ouviu falar, ela ouviu eles comentar sobre isso, E isso acendeu no coração dessa mulher esta grande certeza de que se ela conseguisse também tocar nas orlas de Jesus, ela seria curada. Porque a fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus, já nos dizia Paulo lá em Romanos capítulo 10 e o verso 17. E ela creu que precisava somente tocar nas vestes de Jesus para ser curada. E assim que a fé adentrou no coração dela, ela não viu mais dificuldade. As multidões, os preconceitos, nada mais foi difícil. Dificuldade para essa mulher, nada mais conseguiu restringi-la, mantê-la no seu cercadinho de reclusão, mas ela avançou em direção à sua vitória. Nem a multidão, nem o preconceito, nem qualquer outra coisa foi capaz de impedir esta mulher de ter essa atitude de fé, em crer que em Cristo ela teria a sua vitória. Este, sem dúvida, é o efeito de uma fé em Cristo, o angariar da bênção da vitória tão almejada por aquele que busca. A fé nos move pessoas a saltar os mais incríveis obstáculos da vida. A fé vem pelo ouvir, e com certeza esta mulher ela não foi até Jesus às cegas, à toa, mas tinha
conhecimento, ela ouviu o testemunho do que acontecia com aqueles que simplesmente tocassem em Cristo. Por isso, apesar das dificuldades, ela reuniu força para encarar o preconceito, para vencer a multidão e chegar até seu alvo, que era tocar nas vestes de Jesus. E este toque foi um toque especial. O efeito da fé nos faz tocar em Cristo, e este toque ele se torna um toque especial. As nossas lutas, as nossas dificuldades, as enfermidades ou qualquer outra coisa que possa estar nos impedindo, não se torna mais barreira para alcançarmos a vitória. E por que o toque dessa mulher foi um toque especial? Veja que nós lemos aqui dois textos, Marcos 10, 3, 10 e 6, 56, em que o evangelista ali relata de pessoas que tiveram o mesmo procedimento desta mulher. Tocaram nas mantas das vestes de Jesus, ou nas orlas das vestes de Jesus, e foram curados. Mas em nenhuma dessas situações, os evangelistas relatam que Jesus para e pergunta para a multidão: quem me tocou? E alguém diz: mas Jesus, a multidão te aperta e o Senhor diz quem me tocou. Jesus fala: quem me tocou agora, me tocou de forma especial, porque eu senti sair de mim virtude. Deus, naquele momento, através de seu Filho, estava querendo glorificar, honrar aquela mulher através da atitude de fé que ela teve. E como vai dizer o nosso comentarista, e agora eu falo como por direção profética, usando as mesmas palavras, que talvez você possa estar passando por alguma dificuldade, pois uma lição que tiramos daqui é que muitos começam na caminhada bem, terminam mal. Outros estabelecem metas e propósito, mas não conseguem alcançar, porque não há a determinação. Às vezes está bem pertinho, bem próximo de alcançar a bênção, bem próximo de tocar nas vestes de Jesus, mas desiste. Quem já não viu aquele videozinho de alguém que está cavando um túnel em direção ao diamante e está faltando ali menos de 10 centímetros para ele alcançar aquela pedra de diamante, mas ele pega, acha que não vai conseguir, desiste e volta para trás. Na vida de muitos tem acontecido isso. Mas é como vai dizer aqui o nosso comentário. Nós precisamos, através da fé, de persistir e tocar em Cristo. E o toque, ele vai ser especial, que vai fazer com que a virtude que há em Cristo e que hoje é liberada sobre nós através do Espírito Santo venham sobre nós e nos faça alcançar a vitória. Pois assim como a mulher que tinha um fluxo de sangue não se deu por vencida, apesar das adversidades, ela reuniu força para encarar os preconceitos e vencer a multidão e chegar ao seu alvo, que era tocar nas vestes de Jesus. Com essas lições que aprendemos aqui dos efeitos da fé, se nós procedermos da mesma forma nas lutas e dificuldades que atravessamos diuturnamente, com certeza o resultado não será diferente. Jesus disse em João 14:12 que aquele que crer nele fará as obras que ele faz e as fará maiores do que as que ele fez, porque ele foi para o Pai, mas foi para nos preparar lugar.
E Ele está ao lado do Pai, liberando virtude e poder para nos curar, para nos ajudar, para nos libertar. Como vai dizer o escritor aos Hebreus, Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creia nisso, meu querido. Por terceiro, nós temos aí o desfrutando os efeitos da fé. E para esse tópico nós temos por objetivo destacar exatamente isso, os benefícios de uma atitude de fé. E aí nós vamos ver através dessa mulher do fluxo de sangue, que assim como Hebreus 11:1 nos diz, ela não teve um simples crer, ela tinha a certeza, a convicção de que ela seria curada. E por isso ela foi beneficiada por sua fé e teve o resultado da sua busca. Um resultado que os médicos, que os recursos não puderam dar-la, mas em Cristo ela alcançou. Ela experimenta o poder de Deus. O nosso comentarista vai comentar aqui que quando uma pessoa imunda tocava em uma outra pessoa, ela tornava aquela outra pessoa imunda. Porém, como o poder de Deus, a virtude de Deus estava em Cristo, quando aquela mulher toca em Cristo, ela experimenta o maravilhoso poder de Deus em vez dela trazer impureza para Jesus, a pureza de Jesus trouxe pureza para ela. Quer ser limpo, meu amado? Quer ser limpa, minha amada? De tudo aquilo que possa estar causando impureza em você, aproxime-se de Cristo, se achegue a Ele, toque nele pela fé, pois como vai dizer, é pela fé que lidamos com o que não podemos ver, ou que chamamos à existência aquilo que não existe. A fé é o alicerce sólido da vida do cristão. Este princípio que estamos estudando hoje, ele é indispensável para nós prevalecermos nas aflições e tempestade dos tempos presentes em que estamos passando. Então, a fé, ela proporciona ao homem experimentar o poder de Deus que está disponível a todos os que crêem. Jesus reconheceu que foi um toque diferente. Como alguém disse, a carne aperta, mas a fé toca. Jesus sabia que a fé o tocara. Quando Jesus sentiu uma efusão do poder, ou seja, o poder para curar aquela mulher. Jesus percebeu que poder saiu dele. E não se tratava, naquele momento, não estava querendo dizer que ele tivesse, por ter saído o poder dele, que ele tivesse menos poder do que antes. Mas simplesmente que lhe custou algo, a cura. Houve então ali um gasto. Quando Jesus sente a efusão do poder de si, ele pergunta: quem me tocou? Ali Jesus estava dando a oportunidade daquela mulher testemunhar, ou seja, trazer ao reconhecimento público a fé que estava sendo exercitada naquele momento.
ela estava tendo a oportunidade de mostrar os benefícios de uma atitude de fé em Deus. Jesus, assim como Deus, era onisciente. Ele sabia quem havia lhe tocado. Mas o lindo de tudo é como o nosso comentarista comenta aqui, é que Jesus naquele momento, ele estava procurando reintegrar aquela mulher à comunhão com a sociedade religiosa de sua época. Estava mostrando para todos os que se levantaram contra ela por causa do seu problema, que a partir daquele momento ela estava totalmente curada, que através do poder de Deus, extraído da fé, da atitude de fé, ela estava sendo reintegrada à sociedade como uma pessoa normal. Ao ouvir o depoimento da mulher, Jesus elogia a fé dela em público e diz a ela que ela tenha bom ânimo, porque a fé dela a salvou e trouxe paz, paz que a busca dela não conseguiu trazer, que a luta durante 12 anos com gastos e médicos não conseguiu trazer. Através daquele toque especial, ela conquistou esta paz em Cristo. Ela foi curada porque ela creu. Ela, como eu disse há pouco, ela tinha certeza, a convicção de que se tocasse em Jesus, ela seria curada. Ela creu no poder de Deus e pôde gozar então dos benefícios dessa atitude de fé. Tocar em Jesus pela fé resulta com certeza em recebermos bênçãos. Confessar em público a nossa fé em Cristo, com certeza resulta em fortalecimento e na certeza da salvação. Pois todos quanto me recebeu, dele os poder de serem feitos filhos de Deus. Sem dúvida nenhuma, quando nós tocamos em Cristo, com certeza nós recebemos dele cura, recebemos dele paz, recebemos dele salvação, recebemos dele libertação. E assim poderia agora listar aqui uma enorme lista de benefícios que recebemos quando tocamos de verdade em Cristo. Através daquela mulher tocar em Cristo, ela foi restituída à sociedade. Ela teve a sua autoestima elevada, ela foi curada e, como vai dizer a própria palavra, recebeu salvação, recebeu paz, ela foi renovada. Como aconselhamento, meu amado, ou você que talvez ainda nem aceitou a Jesus, mas por uma causa caiu hoje aqui nesse vídeo para ouvir esta mensagem. Eu não sei o que você pode estar passando, mas se o seu problema é de ordem espiritual, ou você vê que somente um milagre é que pode fazer com que você tenha a solução desse problema, então, meu querido, a solução está em Cristo. Como vai dizer o nosso comentarista aqui, não adianta procurar a solução dos seus conflitos no dinheiro, em boas ações, na obediência a rituais religiosos ou em outras coisas. Com certeza, o único ponto que vai linkar, um caminho que vai fazer com que você angarie a sua vitória é a confiança em Cristo. Somente Jesus pode proporcionar
a qualquer um a paz interna e a salvação. Somente em Cristo nós temos esses benefícios da fé. Jesus fez questão de mostrar àquela mulher que ela foi curada através da sua fé nele. Jesus fez questão de lhe mostrar que essa fé lhe trouxe salvação. Ao dizer aquelas palavras, Jesus tirou da mente daquela mulher qualquer resquício de superstição, como se fosse um manto que tivesse contribuído de alguma forma para a cura dela. Na verdade, a cura dela veio através da virtude que saiu de Jesus e não do manto. E hoje não é diferente. Nós precisamos buscar em Cristo retirar essas verdades para as pessoas, que é o poder de Jesus, não do homem ou de qualquer outra coisa, objeto, amuleto, culto, campanha, entre outros, que pode trazer a cura, a salvação, a paz. Muitos colocam sua confiança em copos, toalhas, rosa, vassouras, óleo, água, em pastores, em evangelistas, em missionários, missionárias, pensando que o milagre ele se deriva de uma dessas coisas. A igreja ela precisa compreender e defender que a glória é sempre de Jesus. Todos os milagres por ele efetuados são para a glória do seu nome, são para a glória de Deus. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. A fé é o alicerce sólido da vida do cristão. Por essa razão, a palavra de Deus nos afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Concluindo, tocar em Jesus trouxe nova vida para esta mulher em todos os aspectos. A restauração foi instantânea. No mesmo instante, a hemorragia estancou-se completamente. A saúde, o vigor e a paz que não teve em 12 anos, em algum segundo, com apenas um toque de fé, ela alcançou. Estes são os benefícios de uma atitude de fé. Que Deus em Cristo os abençoe e até a próxima.